Fala, Rodrigão. E aí, Gui? Tudo certo? Beleza? Tudo certo. Maravilha. Esperar a molecada entrar aí que. A galera Olha já tá lá, entrando. Maitê. Olha, rapaz, a Maitê, a Gi. Saudade dessa molecada, né, cara? A gente não aguenta mais ficar em casa, velho. Nossa Nossa, Senhora. cara. E hoje eu fui na escola lá conversar com o Zeide, aí entrei na sala Hum, de aula, cara. Falei, putz, dá uma saudade, nossa. né, velho? Dá, cara. O dia que nós fomos lá para arrecadar a cesta básica, puta, cara. Veja a hora. Bom, todos nós, né? Imagina os alunos também, né, cara? Ah, eles também estão com muita vontade. Pelo que a gente Tá difícil. percebe, a galera. Todo mundo com vontade de voltar às aulas, com saudade. E você, como é que tá aí? Cara, eu tô aqui lendo um monte de livro, eu tô começando o terceiro livro, gravando todas as aulas e quando sobra um tempinho, treinando uma guitarrinha aqui e às vezes jogando um Xbox aqui, velho. Era E isso que eu ia você? te perguntar. Como é que tá o AC/DC da vida, o treinamento? Ah, cara, tem dia que eu ligo aqui, fico 10, 15 minutinhos, às vezes eu gravo tocando, mas não é sempre não, cara. Esses dias quase que eu mandei uma mensagem pra você falar, eu vou instalar o Age of Empires aqui pra gente jogar, porque tava um Pô, tédio, eu joguei rapaz. outro dia aqui. Outro dia eu Nossa, eu não joguei jogo. Age, cara. Que da hora, velho. Faz muito tempo que eu não Falar pra jogo. você que eu Vixe. perdi o jeito de jogar Age. Ah, mas faz muito tempo. Eu não instalo também, acho que faz anos, velho. Há muitos anos. Não jogo também. Não, e o mais louco, você vai jogar, você perde todo aquele o reflexo de fazer de guerrear, de comprar alguma coisa, de construir. Você fala, Ah, nossa, como que foi? total. Ô, Tomás, qualquer dia eu gravei uns vídeos aqui, cara. Qualquer dia eu envio pra vocês aí, não. Eu envio pro Zeide, o Zeide envia no post aí, no grupo de vocês. Eu gravei eu tocando um AC/DC e um ZZ Top também, cara. Aí eu peço pra mandar. Show de Aí você bola, né? percebeu, Rodrigo? As mensagens estão passando aí pra você também, não estão? Sim, sim, dá pra Então, ver. aí a gente Dá pra vai ver. olhando aí certinho. Beleza. É só esperar o tempo. Ô Gui, você tá com algum reloginho aí no jeito? Ó, o meu falta, num falta 7, no outro falta 5, rapaz. Beleza, Eu não tranquilo. sei qual, entre 5 e 7 minutinhos a gente começa. A gente começa. Show. E você viu a Fórmula 1, como é que Do fala? Vettel? Não, teve uma corrida no final de semana, online, virtual, Ah, não vi, cara. Eu não assisti da nenhuma dessas Fórmula 1. corridas. Eles fizeram Eu assim, só. eles colocaram pilotos e jogadores de futebol Ah, para que correr. da hora. O melhor jogador de futebol foi o Courtois, chegou em 12º. 12º. O Isso brasileiro, é sabe o errado. Arthur? Sabe o Ah, Arthur, que era do ah, Grêmio, que foi pro Barça? Ficou sei. em último. Você viu que ele foi treinar de Ferrari porque a Range Rover dele acabou a bateria? Você acredita isso, velho? Ah, Os caras pediram, o clube pediu para ir sempre com o mesmo carro, né? Por causa da pandemia. Aí acabou a bateria da Range Rover dele, coitado, ele teve que treinar de Ferrari, aí porque ele foi acabou a de bateria. Ferrari, né, Gui? Pô, eu imagino como foi difícil para ele ter que ir de Ferrari pro Ah, treino. tanto que o pessoal tava criando no Twitter a hashtag Força Arthur, velho. Os caras são foda. Hashtag Força Arthur. E você viu, cara, o Vettel vai sair da Ferrari, parece que o Ricardo vai pra McLaren o ano que vem, tá começando a dança das cadeiras. Véio. E esse ano será que termina? Ah, eu não sei, hein, cara. A não ser que eles façam que nem a NASCAR, mas é impossível, né? Porque a NASCAR é só nos Estados Unidos. Você viu que a NASCAR a partir de domingo vai ter corrida domingo e quarta-feira. Ah, vai Vários começar domingos, domingo agora? sem público. Domingo, Darlington e quarta não sei aonde, aí domingo, quarta, vai sempre ficar nesse ritmo. Então, Pô, depois domingo a às gente vai fazer uma 4h30 na live sobre Fox. Fórmula 1. Depois a gente faz uma live sobre automobilismo. Vai ficar só eu e você falando de só nós NASCAR. dois falando. Não, a Ariadne e o Dito também vão participar por causa do Brad, né, cara? Coitada da Ariadne. Ela ficou vindo as pernas. Meu Tá. Deus.
o Keselowski talvez vai para Hendrick, talvez vá para Hendrick, né, cara? Talvez ele pode assumir o 48, há um boato aí, Nossa, não sei se vai rolar. que Não sei louco, não. hein? Vamos ver, vamos esperar. É isso E aí. aí, Gui, como é que tá? Um falta 2 minutos, o outro falta 4. Quiser aí esperar aí 3 minutinhos para ficar Esperar. na metade, ainda o pessoal tá entrando, né? O pessoal tá entrando, vamos esperar 3 minutinhos. Aí a gente começa. Fala pessoal, beleza? E aí, Dani, e aí, Elô, João, tudo certinho? Beleza? Tudo certo, Volta a moçada? ver. É, galera. Será que essa galera tá curtindo estudar online? Moderno, né? Moderno, né? Agora a gente vê como é Modernidade. bom ter aula presencial, né, Gui? Nossa, cara, que saudade. E aí, Elô? E pensar que a gente pegava a época do mimeógrafo, cara. Hoje, olha isso aqui. Tá louco, você vê o outro pelo... Muito moderno. Muito Fala, moderno. Arthur, Quando beleza? que eu Lari? imaginava que eu ia estar na minha casa falando sobre pandemias? Olha aí. Né? Ai, ai. Os tempos mudam, rapaz. Ó, acho que 2 minutinhos, Rodrigão. Ah, Acho que daqui 2 minutinhos aí a gente já começa. Aí tá na média do isso. relógio do computador e o de pulso aqui. O Zeidão não mandou nada ainda, não, né? Eu não vi nada do Deixa eu ver. Zeidão. Não, no Zap não. Tá, beleza. Deixa eu só colocar um apoio aqui pro celular. Ele vai cair. Maravilha. Fechou. Melhorou a câmera, Gui? Cara, tá o mesmo esquema. Eu tô vendo Mesmo jeitinho. embaçado. Mesmo jeito, não sei por quê. Eu enxergo normal. Agora você tá. A minha aí tá normal ou tá embaçado também? Tá normalzinho, normalzinho. Mesmo jeito que a gente conversou agora há pouco. Estranho, né? Não, mas tá fluindo, não tá pausando a tua fala, tá normal. Acho que os alunos tá chegando o áudio certinho, sim. Tá indo sim. Certo. Aí, ó, mais um minutinho, aí dá o tempo. Beleza. Então, já avisar a galera, né? Galera que tá entrando. Boa tarde para todo mundo. Professor Rodriguinho, professor Gui, Rodriguinho de Bio, Gui de História. Hoje a gente vai falar sobre pandemias, algumas, né? Não dá tempo de falar de todas elas. Vamos falar de algumas que marcaram as civilizações ao longo do tempo, né? Causaram muito pânico, muito terror nos momentos em que elas ocorreram. E vocês estão à vontade aí para mandar pergunta para a gente, falar um oi, dar um aceno aí. Então vamos começar, Gui? Acho que já dá, né? Já deu. Pode mandar ali. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa, turminha, aqui, eu e o Gui aqui, a gente vai fazer um bate-papo, né? Conversar bem tranquilo. Lógico que são assuntos pertinentes para as provas de vestibular, sem dúvida, né? Mas a gente vai procurar fazer uma coisa bem tranquilona, bater um papo, tocar no assunto aí das principais pandemias que eu e o Gui achamos mais relevantes comentar nesse tempo que a gente tem, né? De bate-papo. Só que antes de mais nada, eu acho legal a gente fazer um contexto, né? Contextualizar para vocês, definir para vocês alguns conceitinhos que podem aparecer em provas, né? Por exemplo, a gente tem os termos surto, que a gente ouve falar, a gente vai lá, pega uma notícia no jornal, na internet, numa revista, fala assim, surto. Aí, dali a pouco, fala assim, epidemia. Aí, quando você menos espera, meu Deus, lá vem essa situação catastrófica chamada pandemia, né? E, de repente, você pode ter um outro termo, endemia. Então, olha só, nós temos 4 conceitos para a gente diferenciar aqui, né? Quando que a gente usa o termo surto, turma? É assim, ó, com uma doença, num curto intervalo de tempo, ela aumenta o número de casos, dá aquele boom de casos, só que a localização é bem específica desses casos. Vou te dar um exemplo. Imagina aqui em Rio Preto, um determinado bairro, acontece um aumento inesperado nos casos de dengue.
para não falar em Covid-19, vamos falar dengue, tá? Então, ó, de um dia para o outro aumentou o número de casos lá de dengue num bairro de Rio Preto. Você fala que Rio Preto está em epidemia? A gente vai falar que a gente tem um surto de dengue numa região de Rio Preto. A gente fala surto. Só que se de repente começa a ter aumento no número de casos em vários bairros da nossa cidade, aí você pode falar, Rio Preto está em epidemia. Percebeu a mudança? Então, o surto é quando a gente tem esse aumento do número de casos numa região bem localizada. A epidemia é o aumento do número de casos, só que aí você já começa a expandir para mais regiões. E aí a gente define assim, ó, a gente vai falar em epidemia municipal, vários bairros daquela cidade. Epidemia estadual, várias cidades daquele estado. E uma epidemia nacional, várias cidades daquele país. Chegamos numa epidemia nacional, beleza? Aí, de repente, começam a ocorrer aumento no número de casos em vários países, né? No mesmo tempo. Aí a gente joga para o conceito pandemia, né? Só que para a Organização Mundial de Saúde, e agora a gente está bem craque nisso, porque está ocorrendo essa pandemia da Covid-19, o que aconteceu? A OMS deixou isso claro, como que ela tem os seus parâmetros para definir o conceito de pandemia. Então, o que a gente aprendeu, né, nesses conceitos da OMS? Que a gente tem que ter casos em todos os continentes. Além disso, a tal da transmissão comunitária. O que é a transmissão comunitária? A gente não sabe mais quem pegou de quem, né? Aquela história de você tentar determinar quem é o paciente zero, hoje é impossível isso, da Covid-19, né, Gui? Agora, o último conceitinho, a tal da endemia. Endemia, turma, é quando a doença ela é própria de uma região, ou seja, não é questão dela estar bem localizada, ela é própria daquela região, ela é comum naquela região, e ela tem taxas mais ou menos constantes. Ou seja, ela está sempre presente. Pode acontecer de algumas endemias, né? Você ter variações sazonais, né? Mas a gente fala, endemia, ela é própria daquela região e ela tem taxas mais ou menos constantes. Ó, um exemplo prático para a galerinha lá que assiste as aulas de protozoários lá com o tio Dani no terceirão e no cursinho, quando o tio Dani fala da malária lá na região norte do nosso país, né? Ela é endêmica, né? Ela está sempre presente. Mas, ô Gui, vamos lá, vamos começar a conversar. O que você tem para falar para nós aí sobre pandemias, depois de eu ter dado essa pincelada nesses conceitinhos? Oh, muito legal, Rodriguinho. Bela explicação. É legal, né? Esses conceitos sempre caem, né, em vestibular. Eu queria dar uma boa tarde aí a todos que estão entrando também, tá, pessoal? Agradecer a todos, ao Rodriguinho pela parceria. Então vamos lá, pessoal. Como o Rodriguinho havia dito no começo da aula, nós vamos falar de 3 doenças, né, que atingiram a humanidade, que costumam cair bastante em exercícios tanto de história quanto de biologia. E eu vou começar, né, não podia deixar de ser pela famosa peste negra, né, pessoal? A peste negra, depois o Rodriguinho vai comentar um pouquinho mais sobre a peste bubônica, né? A peste negra, pessoal, ela ocorreu em vários períodos da humanidade, mas o auge dela ocorreu lá no século XIV, né? Nós tivemos alguns períodos do século XIV que essa doença assolou praticamente a Europa inteira. E quais são os fatores que levaram, né, a essa pandemia aí que atingiu toda a Europa? Usando aí, Rodriguinho, você comentou do novo conceito da OMS, né, que são vários continentes, ainda eu estou utilizando um conceito mais para a época, né, que atingindo a Europa como um todo, ainda não existia tantos países, né, as monarquias nacionais, algumas estavam começando a se formar, ainda vivíamos a Baixa Idade Média, né, o feudalismo, enfim. Só que vocês viram, queridos, que nós vamos passar a partir do século XI pelas cruzadas. E as cruzadas, pessoal, nós vimos que o principal objetivo foi qual? A reabertura do comércio do mar Mediterrâneo. As cruzadas reataram relações culturais e comerciais com o Oriente. Então, olha que interessante. Vários mercadores italianos chegavam até ali a região onde hoje é a Fenícia, o Líbano, né? Trocavam produtos com muçulmanos, ali com árabes,
e levavam esses produtos da Europa. Só que esses produtos que os árabes comercializavam eram produtos que vinham lá da Ásia, por exemplo, da China, pela Rota da Seda. Então acredita-se que a peste bubônica tenha se originado, né, a peste negra tenha sido originada ali na Ásia, por volta ali, mais ou menos onde é a região da China hoje. E aí o que acontece, pessoal? Conforme os mercadores europeus levavam os produtos para a Europa, os porões, né, desses navios vinham com um monte de ratinho. E esse ratinho traz consigo o quê, pessoal? Uma pulguinha. E é a picada dessa pulga, depois o Rodriguinho vai comentar melhor isso, que é da área dele, né? Vai saber falar muito melhor que eu. O ratinho, a pulga, pica as pessoas e transmite aí uma bactéria, tá, pessoal? Cuidado, já teve exercício de história, colocou esse peguinha falando que era vírus. E não é, a peste negra é bactéria. E esses ratinhos chegam na Europa, pessoal, e vamos lembrar, renascimento comercial e renascimento também urbano. As cidades começam a crescer novamente, novas cidades, os burgos estão surgindo na Europa. E não havia planejamento, não havia preocupação com saneamento básico. Então, olha lá, ratinhos chegando lá da Ásia, nos porões dos navios, chegam na Europa com cidades com um ambiente propício para a proliferação desses ratinhos. Somado à desnutrição da população, a Europa havia passado ali no início do século XI, final do 10º para o 11, por um período de problemas climáticos, né, que gera fome, muita gente morreu de fome e muitos estavam desnutridos. Então, olha que interessante, ratinho, cidades sem saneamento básico, né, esses ratinhos trazendo consigo a pulguinha lá que pica e transfere, né, a bactéria, e nós temos também uma população desnutrida. E tem um dado curioso, olha que interessante, pessoal, olha que interessante, Rodriguinho. No século XIII, um papa chamado Gregório IX, até o Vini, o professor Vini de matemática, outro dia me mandou um vídeo perguntando se era real mesmo, né? Esse Gregório IX, pessoal, ele é um dos papas que mais incentivaram a Inquisição na Idade Média. E naquela época, onde hoje é a Alemanha, ele mandou um inquisidor chamado Konrad von Kumberg, o nome do cara. E lá ele pegou um monte de pessoas lá que faziam rituais, né, pagãos. E esses rituais, pessoal, usavam o gato, como o gato negro, né, como um sinal de fertilidade. O que acontece? Esse Gregório IX criou uma bula, né, chamada Vox in Rama, lá em 1232, recomendando o massacre de gatos, principalmente gatos pretos. Olha que interessante, no Egito tem uma deusa lá, Bastet, que é uma gata que representa a fertilidade. O gato, a partir de então, passou a ser massacrado porque ele era ligado a seitas pagãs, ao demônio. Então, olha que dado curioso. Ratinho chegando em cidade sem saneamento básico, população desnutrida, e não tinha um predador para pegar esses ratinhos. Pronto, virou, né, uma pandemia ali que dizimou 1/3 da população europeia. Beleza, Rodriguinho? Agora o Rodriguinho entra na parte biológica, aí, na parte, né, da bactéria em si. Então, Gui, só aproveitando, você falou agora aí, 1/3 da população europeia. Qual que era o valor? Um valor mais prático, a gente ter uma noção. Então, Rodriguinho, há uma discussão entre historiadores, tá? Como não havia censo na Europa, acredita-se que foi entre 20 e 50 milhões. Tá? Por exemplo, a peste negra aqui no século XIV, ela não matou tanto que nem a varíola, por exemplo, né? Mas chegou aí entre 20 e 50 milhões, tá? Mas é muito difícil porque não tem um censo, é uma estimativa da população da época. E a população europeia na época era de quanto, mais ou menos? Gui? Então, se a gente considerar entre 20 e 50 milhões, né, a população seria algo em torno ali entre 60 e 100 milhões de habitantes, mais ou menos. Por que eu estou te falando isso? Para a gente fazer um comparativo com o que está acontecendo hoje, né? Não falar que Covid-19 não é um problema sério, pelo amor de Deus, mas mostrar o que a humanidade já passou, né, em termos de pandemias. A gente está falando de uma taxa de mortalidade absurda, que se de repente o Covid-19 chegasse perto, você imaginou o que acontece nesse mundo? Uma coisa absurda. Mas aproveitando então sobre a peste bubônica, como o Gui falou, tem que ficar esperto, é bactéria. Yersinia pestis, esse é o nome dela. Sabe o nome dela? Não acredito que chega tanto numa prova, mas você saber que o causador é uma bactéria, isso aí é importante. Turma, esse ano tem tudo para se cair em vestibular, perguntas misturando pandemias para vocês. Então, peste bubônica, quem causa é uma bactéria,
Quem transmite é a pulguinha. Não vai me falar que é a pulga que causa, que o rato causa. Não, não cai nesses pegas, tá? Bactéria causa. Quem transmite é a pulga que vive lá no rato. A gente fala rato porque a gente está contextualizando o que aconteceu lá na Idade Média. Mas, ó, pensando em dias atuais, que os casos de peste são muito restritos, mas você sabia que ainda ocorre casos de peste? Exatamente. Só que coisa muito restrita, muito localizada. Nada para a OMS ficar preocupada, né? Ó, nós vamos ter agora uma pandemia de peste. Não, né? Mas até hoje tem. E a gente fala, mas é só o rato? Não, qualquer roedor pode abrigar essas pulguinhas, roedores silvestres. Então, os roedores têm essa bactéria no corpo deles e não causa problema para eles. Eles são um hospedeiro da bactéria. Aí o que acontece? Na época em que a doença cometeu milhões e milhões de pessoas, aí o rato era o local onde vivia a pulguinha. A pulguinha picava as pessoas, primeiro picava o rato, né? Se contaminava, picava as pessoas, contaminava as pessoas. Por que peste bubônica? Porque essa bactéria, num primeiro momento, ela se instala em gânglios linfáticos, principalmente na região da virilha, que a gente tem bastante. E aí o gânglio fica inchadão, ele vai inchado, forma uma ferida, ele chega a romper assim. Essa ferida, ela foi chamada de bubão. Por isso que ficou peste bubônica, né? Essa seria uma forma até calma da doença, vamos dizer. O problema é que uma pessoa que tem peste bubônica, se não for feito um tratamento correto nela, e na época não tinha esse tratamento correto, dependia do sistema imunológico de cada um, pode evoluir para uma peste pneumônica. Essa bactéria pode se instalar no pulmão, aí a coisa fica feia. E que mais? A partir do momento que se instala no pulmão, passa a ter contaminação pessoa para pessoa. Não é só através da pulguinha mais, do rato. Aí as pessoas podem eliminar as secreções contaminadas e passar para frente a bactéria. De uma forma mais grave ainda, chama peste septicêmica. O termo septicemia significa infecção generalizada. Essa bactéria pode causar isso. Por isso que a letalidade é tão elevada, tão absurda, né? Outra coisa, o nome peste negra é que a ferida, os bubões lá na virilha, eles ficavam escuros. Por isso que foi usado o termo peste negra. Hoje eles preferem usar peste bubônica, né? Peste pneumônica numa situação mais grave. Beleza? Ô Gui, sabe o que eu vou aproveitar? Eu acho que de peste bubônica a gente já bateu um papo aqui legal. Não? Legal. Acho que sim, né? Bom, o que eu vou falar agora, turminha? A gente está torcendo, mais do que nunca, né? Para que os nossos cientistas, não nossos que eu falo, do mundo, né? Criem a tal da vacina para esse coronavírus. A gente não vê a hora dessa vacininha começar a ser testada e a partir daí ser aplicada em todo mundo, né? Lembrando que a vacina não é a maneira de curar. A vacina é a maneira de prevenir o problema. Deixando claro que quem já teve a infecção já vai produzir os anticorpos naturalmente. Quem não teve, utilizaria a vacina. Por que eu estou falando isso? Eu vou contar para vocês, turminha, para o Gui, a história da primeira vacina, né? Aliás, o termo vacina está ligado à vaca, vem acho que do latim, né? Latim é o termo vacinus, que vem do latim, que significa derivado da vaca. Aí você fala, nossa, Rodriguinho, o que você está falando? Vacina, vaca? O que tem a ver isso? Meu Deus do céu. É que é assim, vocês já vão entender, galerinha. Eu estou contextualizando a ideia da vacina e já vou jogar uma outra doença aí para a área. Quer ver? Ó? A primeira vacina foi criada por um médico inglês chamado Edward Jenner. O que aconteceu, na verdade? Qual foi a história, né? Ele observava as ordenhadeiras, né, as mulheres que trabalhavam na ordenha, e eles percebiam que essas mulheres desenvolviam uma forma de varíola bovina nas mãos. O que é a varíola bovina? Não é igual à varíola humana. Ela não é letal como a varíola humana. Mas ela gera pústulas, que são bolhas cheias de pus nos braços.
Por quê? Porque essas mulheres entravam em contato com o úbere das vacas, já que elas eram ordenhadeiras. Então, as mulheres desenvolviam a varíola bovina, que é um outro vírus, não é o mesmo vírus causador da varíola humana, né? Nada letal, mas elas tinham as feridas. O que esse Edward Jenner percebeu? Tudo certinho? Deu aí? Apareceu? Agora, voltou. Voltou. Onde que eu parei, Gui? Você estava falando da vaca, das moças ordenhando lá. Tá, então vamos lá. As moças, né, ordenhadeiras, elas desenvolviam a varíola bovina, que eram pústulas cheias de pus, né, bolhas cheias de pus nos braços. Mas nada muito sério, não evoluía para uma varíola humana, que é um outro vírus que causa. Mas o Edward Jenner percebeu que essas mulheres, essas ordenhadeiras, elas não desenvolviam a varíola humana. Ele falava, caramba, essas mulheres não pegam a varíola humana. Elas entraram em contato com o vírus da varíola bovina e não desenvolveram a humana, né? O que ele pensou? Eu vou pegar um pouquinho desse pus e eu vou injetar em alguém. Aí ele pegou um molequinho de 8 anos, fala-se, alguns contos, tem umas histórias que falam que era o filho dele. Eu prefiro não acreditar que era o filho dele. Eu nunca quero ter o filho. Testar no filho, né? Pelo amor de Deus, né? Aí o Edward Jenner pegou um pouquinho desse pus, que estava lá nas pústulas dessas ordenhadeiras, e injetou nesse menino. Esse menino ficou doente, pegou a varíola bovina. Só que curou numa boa nele. Passou esse período que ele estava curado da varíola bovina, ele colocou esse moleque para estar em contato com o vírus da varíola humana. Qual foi o resultado? Não desenvolveu a varíola humana. Ou seja, ele criou um elemento que, ao injetar no menino, fez com que ele desenvolvesse uma resistência e ele não teve a varíola humana. Aí virou o termo vacina, derivado da vaca, que a gente usa até hoje. Né? Essa é a história da vacina, foi por causa da varíola. Agora, Gui, manda ver aí. Fala pra mim da varíola aí pra galera. Ó, pessoal, olha que interessante então, né? A primeira vacina aí, ó, até lembra, né? A palavra varíola, né? É vírus, né, Rodriguinho? A varíola, né? O vírus da varíola, pessoal. Ortopox vírus. Isso, é esse nome facinho aí pra gente lembrar, tá? Alguns arqueólogos, pessoal, já acharam vestígios de varíola, para você ter uma ideia, de múmias egípcias, tá? Cicatrização na pele, enfim. Então é uma doença já bem antiga. Há historiador que diz que o Ramsés V teve, o próprio Luís XV também. Então é uma doença que assola a humanidade há muitos e muitos anos, tá? Só que no nosso caso aqui, pessoal, eu vou citar um caso agora de Brasil, que o Vlad trabalha com vocês, que tem a ver com vacina e tem a ver com varíola também, tá? Vamos lembrar, pessoal, que em 1904 nós tivemos lá na República Velha, ou República Oligárquica, a chamada Revolta da Vacina. Qual que é o contexto, né? Muita gente me pergunta, professor, mas a vacina não é para ajudar, por que as pessoas se revoltaram? Calma que tem todo um contexto por trás disso, né? Vamos lembrar que lá, em 1902, foi eleito um presidente chamado Rodrigues Alves, e o Rodrigues Alves, o governo dele ficou conhecido como quadriênio progressista. O que ele vai fazer? Ele vai começar a reformar a capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, para inserir o Brasil no capitalismo internacional. Porque o Rio de Janeiro era uma cidade atrasada, não tinha saneamento básico e tinha muita doença. A varíola era uma delas, a febre amarela, olha lá, a própria doença de Chagas também, mas as principais eram febre amarela e varíola. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava modernizar, deixar a cidade mais bonita, mas também combater doenças. Aí, o que ele fez? Ele colocou o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, que era um engenheiro, para iniciar a reforma do Rio de Janeiro. É aí que vem lá o bota abaixo, né? Os cortiços são destruídos no centro da cidade, são construídos novos prédios, avenidas largas, até porque o automóvel começa aos pouquinhos a chegar. É aí que começa o fenômeno da favelização, tá, pessoal? Muita gente que morava nesses cortiços não tem condição de bancar, de pagar esses novos imóveis, enfim, tá? E no caso do combate às doenças, ele vai colocar quem? O Oswaldo Cruz, um jovem médico sanitarista que voltava da Europa, né, de formação médica,
E ele trabalhava nessa parte de combate a doenças. Tá? O que ele vai fazer? Olha, para conter a febre amarela, nós temos que conter o avanço do mosquito. Ele é o primeiro a contratar agentes sanitários aí na casa das pessoas para acabar com focos de água, enfim, para combater o mosquito. E ele consegue, tá, fazer isso. A febre amarela praticamente zera no Rio de Janeiro. E o outro ponto era justamente a da varíola. Então olha que interessante, o Rodrigues Alves, ele quer modernizar, por quê? Porque ele quer atrair investidores. Só para vocês terem uma ideia, o governo alemão tinha proibido alemães e navios alemães de atracarem no Rio de Janeiro por causa das doenças. Isso afastava mercadores, comerciantes. Então ele vai lá, o Oswaldo Cruz, e fala, ó, combater o mosquito, beleza. Só que no caso da varíola só tem uma alternativa, a vacinação. E ele, então, antes mesmo que o Congresso, que a Assembleia Legislativa aprovasse a vacinação obrigatória, ele já começa a colocar em prática. Então o problema, pessoal, inclusive isso já foi cobrado 2 vezes no Enem, é que a população vai pagar o preço de uma modernização autoritária. Tá? O problema era o quê? A população já sofria com a perda lá dos imóveis, desde o processo de reforma. A população já sofria com aumentos de impostos advindos lá da política que fracassou do encilhamento, que vocês vão estudar lá do Rui Barbosa, na época do Marechal Deodoro. Além disso, o governo não se preocupava em conscientizar as pessoas. Olha, nós vamos fazer essa vacina que é para salvar. A oposição, ou os opositores ao Rodrigues Alves, começam a divulgar em jornal um monte de fake news, um monte de mentira, falando que na verdade a vacina é para matar, porque tem o vírus ali e é para disseminar a doença. Então essa população que já estava, né, por aqui de altos impostos, tinha perdido suas moradias no centro da cidade, de repente vem uma oposição colocando em jornais que aquela vacina era para matar, o que vai acontecer? Vai estourar uma revolta então contra essa vacinação. Essa revolta vai ser reprimida pelo governo, né, tanto o governo federal, né, cuja capital era ali no Rio de Janeiro, quanto o governo estadual também do Rio de Janeiro, e o Oswaldo Cruz conseguiu praticamente zerar os casos de varíola ali no Rio de Janeiro. Então olha que interessante, a revolta da vacina é fruto de uma modernização autoritária e sem conscientização. Olha que interessante, hoje em dia qualquer campanha contra alguma doença, né, Rodriguinho, você vai numa escola, tem um cartaz, você vê no WhatsApp, fica aparecendo toda hora, né, você vê na televisão, você escuta no rádio. Agora, naquela época, não tinha isso. Então, todo esse processo gera a revolta da vacina, que tem a ver justamente com essa historinha que o Rodriguinho contou aí, de conter a varíola, lá no Rio de Janeiro. Beleza? Rodriguinho, tranquilo? Tudo certinho? Posso passar para a terceira e última? Só contar um negocinho rápido, Gui. Manda que a varíola está erradicada desde os anos 80, por causa da questão da vacinação. Só que olha o que eu já li, né? Aí são aquelas especulações, mas eu acredito que seja verdade. Que cepas desse vírus são mantidas em laboratórios de algumas nações. Se a gente tem medo de guerra biológica rolar, um dos agentes biológicos que poderiam ser usados em guerras biológicas seria vírus de varíola. E o mais louco, eu não tomei vacina de varíola, você tomou? Também não tomou. Então nós não fomos imunizados para varíola. E boa parte da população do mundo não. Se rola uma guerra biológica dessa, você sabia que ele só tem vacinas em dose só para algumas pessoas desses países que dizem ter essas cepas? Não tem vacina para todo mundo. Olha onde chega uma possível guerra biológica utilizando vírus, né? Resumindo, né? Vacina só para chefes de Estado, né? Para gente, seres humanos mas, normais. Já que você falou isso, tem que acreditar em vacina para poder receber, né? Não pode ser antivacina. Boa. O nosso amigo Trump, não queria citar, mas o nosso amigo Trump sempre... Mas manda aí, Gui. Toca, meu próximo. É isso aí. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. A terceira que a gente escolheu aí é a gripe espanhola, tá, pessoal? Gripe espanhola aí que faz praticamente 100 anos, né? O pico dela foi entre 1918 e 1919, tá? E olha que interessante, pessoal.
A gripe espanhola, não temos uma certeza exatamente de onde ela surgiu. Acredita-se que ela tenha surgido num acampamento militar nos Estados Unidos, Fort Riley, no estado do Kansas. Tá, pessoal? Então, o que acontece? Nós estamos falando do período da Primeira Guerra Mundial. Olha só, soldados estadunidenses são mandados para a guerra na Europa. E esses soldados acabaram levando consigo o quê? O vírus da gripe. Então, por que a gente chama de gripe espanhola, sendo que não tem nada a ver? Se acredita-se que surgiu nos Estados Unidos. A Espanha, pessoal, na época, era um país neutro na guerra. E os Estados Unidos estavam em guerra. Então, esses países beligerantes, eles aplicavam uma censura à imprensa, principalmente naquilo que poderia atingi-los. Vamos pensar o seguinte, nosso país, o Brasil, está numa guerra, de repente a imprensa brasileira começa a divulgar para o mundo que tem uma doença matando a nossa população. Isso enfraquece ainda mais o nosso país. A Espanha foi quem acabou relatando sobre essa doença, porque ela era um país neutro. Então não havia esse controle, essa censura à imprensa. Então a gente conhece como gripe espanhola, mas não foi na Espanha que ela surgiu. Acredita-se que nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Pessoal, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, lembra da Guerra de Trincheiras? Todo mundo ali, sujo, né, falta de alimento, né? Então aquilo, muitos soldados juntos, aquilo é propício para a disseminação da doença. E terminada a guerra em 1918, esses soldados retornam para os seus países de origem e levam consigo, né, o quê? O vírus. E essa vira uma pandemia, né, acaba atingindo o mundo inteiro, tá? Não podemos esquecer também que nós estamos falando de um contexto de segunda revolução industrial, em que nós temos aí novas tecnologias, né, navios ali que cruzam o Atlântico de forma mais rápida, né? Nós temos um processo que contribui ainda mais para o aumento da globalização. E isso fez com que, claro, essa doença se espalhasse aí praticamente pelo mundo inteiro. No caso do Brasil, acredita-se que um navio inglês chamado Demerara saiu de Liverpool, passou na Espanha e depois veio para o Brasil, acabou atracando em alguns portos e o porto final foi o Rio de Janeiro, e ali disseminou a doença. Essa doença, pessoal, olha que interessante, inclusive ela foi responsável pela morte de um cara que já havia sido presidente no Brasil e que foi eleito novamente em 1918, mas morreu em janeiro de 1919. Tá? Inclusive, pessoal, é o presidente que a gente falou aí agora há pouco, tá? O Rodrigues Alves, o mesmo lá que era o da modernização da cidade. Ele havia sido presidente e depois ele acabou morrendo anos depois, quando ele foi eleito novamente. Repara, não é a reeleição que a gente tem hoje. Tá? Ele foi eleito, lá ele foi de 1902 a 6 presidente, e lá em 18 ele foi candidato novamente, foi eleito, mas não assumiu. Por que ele não assumiu? Porque ele foi uma das vítimas aí da gripe espanhola, o próprio Rodrigues Alves. Beleza, queridos? Manda aí, Rodriguinho, pode falar mais da gripe aí do vírus. Ô Gui, como é que tá nosso tempo aí, meu velho? Temos ainda ali por volta de 7 minutinhos, tá tudo certo. Ah, show de bola. Tranquilo. Então vai dar pra gente finalizar legal, quer ver? Vou aproveitar então, só para voltar um pouquinho lá na varíola, vou falar que é vírus, tá? O causador da varíola é um vírus, a contaminação ocorre por contato com as pessoas doentes ou contato com superfícies que estejam contaminadas com o vírus, tá? Como a varíola forma muitas bolhas pela superfície do corpo, e essas bolhas que contêm bastante pus, mas é muito mesmo, turma, elas estouram. No momento da doença, elas estouram. E ali tem uma quantidade de vírus absurda. Então, ela é extremamente contagiosa, né? Isso sobre a varíola. Agora, vindo aqui para gripe, para o vírus influenza, ou pode cair numa provinha, a sigla dele, H alguma coisa, N alguma coisa. Nós estamos falando do H1N1, tá? Um vírus de RNA, agora eu vou falar uns termos muito técnicos, viu, Gui? É um vírus de RNA, tá bom? Ele tem envelope lipoproteico, além da capa de proteína por dentro. Ele é envelopado. Como esse envelope é de lipídio, turma, justifica-se usar o álcool 70 para ajudar a desfazer esse envelope lipoproteico. Ah, então o coronavírus também é envelopado? Exatamente, ele é envelopado, por isso que o álcool 70, esse solvente orgânico, ele ajuda a desmembrar o envelope lipídico do vírus. Então você desfaz o vírus, essa partícula super microscópica. E no caso do influenza, o H1N1,
A contaminação ocorre via pessoa liberando secreções contendo vírus, essas secreções contaminando objetos, tá? Então, é uma transmissibilidade elevada, certinho? Outra coisa importante, nós tivemos uma pandemia, né, em 2009, se eu não me engano, que foi a gripe suína, né? Por que a gente fala, mas é gripe suína, é gripe espanhola? Que gripe que é, afinal de contas? É assim, esse vírus, ele tem 8 moléculas de RNA dentro do capsídeo dele. E o que acontece? Existe modalidade de gripe aviária, gripe suína e gripe humana. Quando, por exemplo, imagina o vírus da ave cai no corpinho do porco, o vírus humano cai no corpinho do porco. No corpo desse porco, o que aconteceu? Na hora que essas formas virais da ave e do humano se reproduziram, essas 8 moléculas de cada vírus, elas se combinaram. Então, ele não precisa sofrer uma mutação para gerar uma nova cepa viral. E o pior, esse porqueira desse porco passou a transmitir esse vírus para nós. Por isso que também teve o início lá na China, essa epidemia de 2009. Pela maneira que eles manipulam essa carne do porco, e aí ocorreu a contaminação de pessoas, acontece que o vírus dentro da gente passa a ter transmissibilidade entre pessoas. E aí acontece todo esse problema. Por que no caso do H1N1, a gente consegue trabalhar com mais calma quando ocorre a doença? Porque tem vacina, né, tudo? Influenza já tem vacina há muito tempo, inclusive está rolando a vacinação para a gripe, para a gente não aumentar mais ainda os hospitais que já estão extremamente lotados com os pacientes da Covid, né? Por isso que é super importante essa vacinação estar rolando. Ah, só mais um negocinho, Gui. O H e o N do vírus, a letra H e a letra N, são proteínas que têm no envelope dele, tá? O H é de hemaglutinina e o N é de neuraminidase. São proteínas que ajudam o vírus se ligar na célula hospedeira, que ajudam o vírus a ser liberado a partir de uma célula hospedeira. Então, nesse envelope, tem as proteínas que ajudam o vírus a ligar numa célula hospedeira. Beleza? Beleza, então, Gui? Feito? Beleza. E aí, pessoal, tudo certinho? Alguma... Oi, manda. Tá. Primeira Guerra Mundial. Emendou uma pandemia de gripe espanhola. Aí vem uma grande depressão. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Essa foi pesada também, hein? E toda essa sequência. Foi. O que a gente passou é mais um sinal, né, Rodrigo? Que a gente vai conseguir passar por mais uma também. É só ter paciência e vamos batalhando todo dia aí, né? Com certeza vamos conseguir. Bom, Gui, eu acho que é isso aí. Gostei muito de participar dessa live contigo. Vamos ver se a gente arma mais alguma. Também, Rodriguinho, eu que agradeço aí a parceria, meus queridos aí alunos, muito obrigado aí pela paciência, tá? A gente agradece. Eu vou mandar para o Zeide, tá, pessoal? Um resuminho bem simplesinho do que a gente comentou mais ou menos hoje, tá? Para ele enviar para vocês o PDF, só para que vocês tenham para seguir ali, né? Um conteúdozinho ali para complementar o que foi falado aqui nessa live. Beleza, queridos? Um grande abraço aí a todos, hein? Muito obrigado, Rodriguinho. Valeu. Obrigadão pela parceria aí. Um abraço, grande abraço. Abraço nas moças da sua casa aí, nas patroas. Pode deixar. Uma tá aqui vendo TV e brincando. Maravilha. Valeu, falou, meus queridos. Tudo de bom. Valeu, moçada. Abraço. Valeu.